Olá, pessoal. Andres na área. Hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de recursos humanos. Esse é o nosso 8º vídeo. Já falou sobre marketing, operações e vendas. Se você não viu esses vídeos, dá um pulinho no canal e abre eles lá. Por quê? Porque eles vão te trazer insights, como você pode crescer mais dentro desses outros departamentos da sua empresa, ok? Bom, a gente aqui vai direto ao ponto. A gente vai direto para o framework que a gente está utilizando, chamado de está utilizando um mind map e estamos também utilizando a ferramenta Miro para ver esse mind map. Esse aqui é o nosso mind map, ele contém áreas e sub-áreas das empresas. Esse é um conhecimento que eu estou trazendo para vocês de uma experiência que eu tive trabalhando nos Estados Unidos por alguns anos em startups. Então, eu tento sempre misturar um pouquinho dos conceitos com essa experiência também. Bom, aqui a gente vai falar hoje de RH. Então, a gente vai vir aqui para o RH, que a gente chama de HRM nos Estados Unidos, que é Human Resource Management, e aqui vai falar sobre, basicamente, times, talent strategy, estratégia de talentos que você vai ter para sua empresa. Esses são vídeos que são mais top-down, o que significa que a gente só vai passar pelos itens para que você consiga pensar um pouquinho sobre esses itens na sua empresa. Se você tem uma empresa menor hoje, talvez você não tenha todos esses subdepartamentos, todas essas coisas acontecendo. Mas à medida que você cresce, você vai acabar incorporando. Então, se você está nesse estágio de crescimento, pode ser algo interessante também para você ver, ok, talvez eu precise de alguma dessas sub-áreas. Então, vamos falar primeiro de estratégia de talentos. O que é estratégia de talentos? É como que você vai criar essa estratégia para trazer pessoas e novos talentos e novos colaboradores com as características que você precisa para cada área, para cada função, certo? Bom, para isso, o que te ajuda a criar essa estratégia de talento? Primeiro, é um mapa organizacional. Não sei se sua empresa já tem, mas, em geral, é aquele mapa onde tem quem que é o presidente da empresa, quem são os diretores, quem são os supervisores, os gerentes e os colaboradores que estão debaixo de cada departamento. E aí você vai, dentro desse gráfico organizacional, você vai dizer também quais são as responsabilidades de forma clara dessas pessoas, quais são os papéis e responsabilidades. Bom, depois a gente vai para o segundo, que é HR Roadmap. Lembra, operações têm o seu próprio roadmap, marketing tem um roadmap. O que é o roadmap? É a timeline que vai acontecer. Roadmap é a visão do seu HR nos próximos meses. É como se fosse uma calendarização de projetos que vão acontecer, é o que vai acontecer durante esse período, o que você vai projetar, né? Você vai traçar as estratégias e como que você vai desempenhar as estratégias ao longo desse período. Você vai ter os milestones, que são aquelas datas limites e importantes que marcam realmente os acontecimentos de projetos que são entregues para o time de recursos humanos. Aqui eu estou dizendo, me referindo mais a datas de entregas de projetos, aquelas que vão gerar resultados dentro do seu departamento. Então, vamos lá. O que tem no roadmap de recursos humanos? A gente tem um planejamento de demanda, né, de recursos humanos. Então, isso significa quantos recursos a gente vai precisar para esse ano. Para ter o crescimento que a gente espera, quantos recursos a gente vai precisar? Ou quais são as pessoas que a gente precisa contratar para conseguir atingir os resultados no final de um quarter, de um semestre, no final do ano, ou no final de um trimestral, bimestral. Isso tudo depende do seu roadmap e da estratégia que você está montando. Bom, aí você vai planejar qual é a carreira, né? Planejamento de carreira para essas pessoas, para esses colaboradores. E também você vai fazer uma análise aqui, olha que interessante, isso pode te dar uma ideia. Você já fez uma análise de gap de talento que talvez você esteja precisando e talvez você não tenha na sua equipe? Aqui é como se você fizesse quase uma autorreflexão da sua empresa, do seu departamento de recursos humanos, pensando, ok, o que está faltando? Você conversa com os outros gestores de cada departamento, porque eles, sim, sabem quais são os recursos que estão faltando também, e nisso você também adiciona para o plano, ok? Bom, aí a gente vai... O recursos humanos, o time de recursos humanos também cuida muito da cultura da empresa, certo? E aí você vai ter aqui, ó, é importante que haja... Quais são esses valores que a sua empresa realmente... que são core, que são os mais importantes da sua empresa? Depois você tem quais são as atividades de times que vão trazer essa cultura, aflorar essa cultura, certo? Ou trazer
ensinar essa cultura para os seus funcionários e colaboradores. E será que vai ter alguma surpresa? Talvez seja interessante apontar quais são os aniversariantes do mês e quais são os feriados, para que todos fiquem sincronizados e que tudo corra de forma eficiente. Bom, depois que a gente já fez um planejamento, já criou uma estratégia, tem que sempre tomar muito cuidado da cultura, ela é muito importante. Se as pessoas não estão alinhadas com a sua cultura, isso com certeza vai te causar ineficiência no processo e problemas na empresa, problemas de gestão, de comunicação, de contato entre colaboradores que pensam totalmente diferentes, que têm visões diferentes para a empresa, principalmente em gestores também. Bom, dito isso, agora a gente vai passar para processos administrativos de um departamento de recursos humanos. E a gente tem o quê? A gente tem procedimentos e políticas, e para isso, a gente pode criar um Employee Handbook, que é um livro para o empregado, para o colaborador, empregado, que contém todas essas políticas e procedimentos que ele deve ter na empresa, quando ele tem que tirar férias, quando ele tem que fazer um report de expenses, que significa que é, por exemplo, se ele compra algo, né, que é para utilizar pela empresa, ele tem que depois enviar esse recibo para o time de RH para que ele possa ser reembolsado. Então, aqui a gente tem isso tanto para colaboradores quanto a gente pode ter para freelancers, certo? As pessoas externas, que a gente chama de third party service providers, são provedores de serviços externos, ok? Então, a gente pode ter essas políticas e isso vai ajudar muito na eficiência da empresa. À medida que a empresa vai escalando, fica inviável toda vez alguém ter que parar e fazer isso manualmente ou um para um toda vez. Então, fica muito mais eficiente se você tiver já isso preparado e só envia para essas pessoas. E isso vai ajudar muito no onboarding dessas pessoas também. Bom, qual que é a comunicação? Qual que é as ferramentas de comunicação que o RH tem com os empregados? É por Slack? É por WhatsApp? Tem algum outro meio? É por sempre muito mais por telefonemas e assim por diante? Então, por e-mail. Então, isso é bacana também de ser analisado e verificar a eficiência. Mas é algo que, geralmente, as empresas isso já vai crescendo organicamente nas empresas. Mas você pode melhorar a eficiência disso. Por exemplo, o Slack é uma excelente ferramenta para você dividir em canais e conseguir fazer uma comunicação entre as pessoas e entre o RH e os funcionários, inclusive gestores e funcionários também. O RH também vai cuidar da parte de saúde e wellness, né? O que isso significa? Ele vai cuidar da parte de bem-estar do colaborador dentro da sua empresa. E aqui você pode parar e fazer uma reflexão. Será que nossa empresa está cuidando bem do nosso colaborador? Agora, em 2022, o que eu posso fazer para cuidar ainda melhor do meu colaborador, de modo que ele vai ficar mais eficiente, que ele vai se sentir melhor, que ele vai produzir mais, com mais felicidade, e todos vão ser, né, bem-sucedidos nesse processo. Todos vão ter resultados positivos. Aqui foi adicionado o lanche, mas o que também traz quais são as paradas desse colaborador ao longo do dia. Tem colaboradores que muitas vezes não se preocupam com a parada deles, e isso pode gerar, de repente, um burnout e você perder eficiência novamente, ou até perder o próprio colaborador. É o RH também que deve estar preocupado com a segurança do colaborador, e a gente tem segurança na parte de produção. Também, agora em 2022, como estamos começando o ano, talvez faça sentido você parar alguns dias para pensar nisso. Será que a gente pode melhorar essa segurança para o nosso colaborador? Será que eu posso evitar problemas ao longo do ano? Apenas pensando na segurança desse colaborador e tomando algumas pequenas iniciativas. Muitas vezes você está no ramo de construção civil, você está no ramo de transporte, logística, e é muito importante pensar nisso, para que você evite problemas para a sua empresa. Então, converse com o seu RH, se você é do time de RH, converse com outras pessoas, pare um pouquinho, pense, vai ser muito interessante para vocês. Payroll, pagamentos. Aqui, no pagamentos, a gente colocou uma parte de ferramental. Se você faz o pagamento manual, tem que ficar escrevendo né, as notinhas, tudo, dependendo depois do tamanho, como a sua empresa escala e cresce, talvez seja interessante você ter uma ferramenta para isso. Por exemplo, na nossa empresa,
A gente utiliza Expensify. O que isso significa? Toda vez que a gente precisa comprar algo e fazer depois, para fazer o reporte para o RH, para pegar as aprovações, essa ferramenta nos atende muito bem. Então, eu pego, só faço o upload da imagem, faço do recibo, coloco os valores e digo para quem que tem que ir esse recibo, e depois toda a aprovação acontece quase que automaticamente, sendo enviado um e-mail para o gestor aprova isso e depois devolve com essa aprovação, o RH já recebe essa aprovação e já envia para o parceiro que vai fazer o pagamento no Brasil, por exemplo. Depois você tem várias outras ferramentas que vão cada uma te ajudar em alguns pontos específicos da parte de recursos humanos, como avaliação, como contratação, como recrutamento. Então, vale a pena, às vezes, investir nessas ferramentas para você ganhar agilidade, ok? Bom, depois a gente vem para documentação, férias, abstenções e registro. Também parte do RH para pensar. E gestão de contratos. Juntamente com o time legal, o RH trabalha com os contratos dos empregados, enviando esses termos para eles, cuidando de toda essa parte de contratos também. Bom, Legal and Compliance, novamente, é basicamente o que eu falei, e tem alguns outros papéis, algumas outras atividades nesse sentido também, que estão dentro do RH, por exemplo, eventos. Né? Então, vamos lá. Aí depois a gente vem para recrutamento e seleção. Essa é uma parte super importante. Por quê? Porque sua empresa é o que você... a empresa é formada pelas pessoas que trabalham nela, né? Uma empresa, ela basicamente são pessoas. Então, se você recruta muito bem essas pessoas, o que vai acontecer? Possivelmente sua empresa vai ter resultados positivos. Se você faz um mau recrutamento, provavelmente sua empresa vai ter, não vão ter bons resultados. Então, aqui tem uma frase que a gente diz muito no Vale do Silício, a gente tem uma frase nos Estados Unidos que a gente geralmente diz que demore para contratar, mas despeça rápido. Porque se um funcionário está causando problemas, intrigas, esse tipo de coisa, ou não tem os skills necessários, às vezes ele precisa sair e ele precisa ir para uma área que corresponde com o perfil dele melhor do que é na sua empresa, porque senão ambos vão sofrer. Então, pense nisso. Recrutamento é muito importante. Quais são os canais de recrutamento? Online, eventos, parcerias. Aqui a gente poderia falar sobre o LinkedIn, certo? Todos conhecem. Mas você já ouviu falar no Phantom Buster? Phantom Buster? Acho que tem. Phantom Buster é uma plataforma onde você pode automatizar até envios de notificações para potenciais candidatos. Essa plataforma te economiza muito tempo, não é cara e vale a pena testar. Depois você tem documentações para isso, para recrutamento, perfil do candidato. A gente pode até colocar aqui Candidate Profile. Quais são as características que a gente precisa? Você vai precisar de full-timers, pessoas que estão full-time no seu trabalho, que vão trabalhar o dia inteiro, ou você só precisa de um freelancer. Então, vale a pena fazer essa reflexão. Às vezes, você não precisa de uma pessoa que vai estar lá o tempo todo. Às vezes, é um trabalho que vai começar e depois que ele acabar, essa pessoa não precisaria estar mais, né, nesse time. Então, você pode fazer esse tipo de contratação também. Ok? A gente já utilizou muito a universidade também como fonte de recursos humanos e foi muito interessante para algumas atividades mais simples que não exigiam senioridade. Foi bastante legal a experiência que a gente teve contratando universitários também, que depois até cresceram, aprenderam a cultura e depois foram contratados. Depois tem mais algumas formas mais flexíveis também. Bom, e aí, como que é seu hiring process, né? Como que é seu processo de contratação? Às vezes vale a pena também você descrever isso em uma documentação para o seu RH e ter isso documentado para você seguir esse processo. Quando não tem processo, tudo fica meio perdido, você acaba perdendo horas de trabalho, às vezes, que o processo poderia ter te ajudado. Seleção, quais são os critérios de seleção? Interviews, assessments, tooling, que também faz parte desse processo aqui de contratação. Como que você faz? Nos Estados Unidos, na empresa que eu atualmente atuo, o nosso processo de contratação é da seguinte maneira: a gente tem primeiro uma ligação, depois
um gestor da área vai falar com essa pessoa, depois a gente tem um perfil mais técnico que vai analisar uma parte técnica dessa pessoa. Depois, ao final de todas essas análises, a gente se encontra juntos e conversa se essa pessoa deveria ser ou não contratada para a empresa. E é interessante também você pensar como que é o onboard e offboarding da sua empresa. Learning and Development, que é aprendizado e desenvolvimento. Então, aqui é basicamente como que você faz com que seu funcionário cresça. E vai falar do quê? De autoavaliação. Você faz autoavaliação na sua empresa? Será que não está na hora de você fazer autoavaliação para que também as pessoas se sintam até mais motivadas e mais engajadas em realizar as atividades? Então, você vai medir a performance do seu colaborador aqui. Do ponto de vista do time, do ponto de vista individual, do ponto de vista entre gestor e colaborador e vice-versa. Aqui são programas de treinamento, você tem um budget para treinamento, as pessoas elas se motivam por isso. Muitos colaboradores se motivam, sabe, por perceberem que a empresa está se preocupando com o crescimento deles. E um ponto de crescimento pode ser salário, pode ser desafios, pode ser também conhecimento. E por último, para terminar esse vídeo, a gente vai falar aqui só de employee engagement, que é o quê? O quanto o seu colaborador está engajado com a empresa. Como que você faz uma estratégia para alinhar isso de modo que você consiga manter esse engajamento, né? Esse colaborador envolvido nas atividades. Eu gosto muito dessa parte que é de saber são os objetivos pessoais e profissionais desse colaborador, porque você consegue, então, fazer um planejamento um pouco mais pessoal para aquele colaborador, o que vai ajudar também a manter esse engajamento e vai ajudar ambos a crescerem, tanto a empresa quanto o colaborador. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa parte de RH e é isso. Espero que você tenha novas ideias. Esse é um vídeo simples, não é aprofundado, mas é para você ter ideias, é para você analisar esse ano, analisar agora no começo do ano seu departamento de RH ou a sua empresa e saber em cada área que novas ideias você poderia ter, o que você poderia incorporar que vai te fazer crescer um pouquinho mais. Lembra, se a gente crescer 1% ao dia na nossa empresa, são 360% ao ano. E investindo em pessoas, você está investindo na sua empresa também. Um beijão e obrigado por estar assistindo esse vídeo. Tchau.